O sol batia forte nas ruas de uma cidade moderna, onde as desigualdades se escondiam atrás de fachadas lisas e modernas. Os arranha-céus reluzentes pareciam acenar para um futuro próspero, mas sob essa superfície havia fissuras, fissuras invisíveis, mas palpáveis. Os bairros mais ricos, onde o ar parecia mais puro, estavam distantes das ruas mais escuras onde a sombra da pobreza e da injustiça pairava permanentemente. Nesta cidade, tudo girava em torno da percepção. Aqueles que se permitiam atravessar estas paredes invisíveis eram muitas vezes vistos com suspeita, julgados pela sua aparência, pela cor da sua pele ou pelo seu estatuto social. Na curva de uma avenida pavimentada com pedras lisas, onde as calçadas limpas pareciam desligadas da realidade dos habitantes do bairro operário vizinho, Mark Dupuis desceu de um carro patrulha. Espreguiçou-se, como se tivesse acabado de realizar uma façanha, e ajeitou o uniforme impecavelmente passado, cuja insígnia brilhava ao sol da tarde. Aos 38 anos, Mark era um policial respeitado, mas por motivos muito diferentes daqueles que deveriam ser a base do respeito. A sua reputação neste bairro foi construída na intimidação, em métodos de trabalho implacáveis, baseados não na justiça, mas numa ideia de ordem que ele formou na sua mente de forma distorcida. A sua autoridade não era um meio de fazer cumprir a lei, mas uma forma de incutir medo e, mais especificamente, de manter uma linha invisível entre aqueles que considerava respeitáveis e aqueles que considerava indignos. Naquele dia, num parque público que, no entanto, parecia ser um local de descanso para aqueles que tinham direito a esta pequena fuga, Mark viu Idris, um homem negro de 29 anos. Ele estava sentado em um banco, vestido com simplicidade, uma camisa que parecia ser o mais modesto de seus bens, calças que já tinham visto dias melhores. No entanto, em sua postura calma e na confiança tranquila que exalava, Idris tinha algo intangível, algo que desestabilizou Mark. Era como se esse homem, que parecia ser um personagem a mais no cenário urbano perfeito, ousasse reivindicar seu lugar. O olhar de Idris, imerso em seu livro, não revelava preocupação nem dúvida. Ele estava ali, presente em seu mundo, longe da agitação ao seu redor. Mas para Mark, esta serenidade foi uma provocação silenciosa. Ele havia decidido isso. Você sabe que é proibido ficar por aqui sem um bom motivo? Mark retrucou, aproximando-se de Idris com um passo autoritário, cada passo ressoando como uma ameaça no ar já pesado. Idris ergueu os olhos, surpreso. Ele não viu o ataque verbal chegando. Estou apenas lendo, senhor, respondeu ele, com a voz calma, mas firme, como um escudo invisível que ele forjou ao longo dos anos. Mark não teve paciência para ouvir uma explicação. O racismo latente que se escondia por trás das suas palavras grosseiras emergiu com força. Não se façam de inocentes. Eu sei o que vocês estão fazendo aqui, todos vocês. Sempre aqui aproveitando o espaço sem trazer nada. As palavras atingiram Idris como golpes invisíveis. A violência não estava apenas na atitude de Mark, mas na forma como ele rejeitou a humanidade de Idris, reduzindo-a a uma representação que ele criou para si mesmo. Como se a mera presença de um negro num parque fosse em si uma ofensa. Idris, embora dominado pela surpresa e por um leve tremor de frustração, escolheu o caminho da sabedoria. Não fiz nada de errado, não estou aqui para causar problemas, disse ele, sem levantar a voz nem responder à provocação. Mas Mark, alimentado pelos seus preconceitos e pela sua insegurança profissional, não quis ouvir. Ele não tinha outra interpretação da situação além daquela que havia formado em sua mente fechada. Não seja esperto. É você quem pensa que pode ficar aí sentado, em paz, pensando que a cidade é sua. Mark cruza uma linha invisível. Num gesto brutal, agarrou o braço de Idris com violência desproporcional, como se quisesse demonstrar a sua autoridade, um gesto que parecia ser mais uma afirmação de poder do que uma ação legítima. Venha comigo para a delegacia, ele ordenou, como se Idris fosse algo que ele pudesse mover à vontade. O controle, que deveria ser simples, virou confronto. A atitude de Mark, tão arrogante e autoconfiante, não deixava margem para erros. As testemunhas ao redor murmuravam entre si, algumas já filmando a cena, mas o medo da autoridade as paralisou. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas simplesmente permaneceram afastados, como se a vítima fosse culpada por padrão simplesmente por causa da cor da pele. Idris tentou se libertar, para ganhar respeito, mas o aperto de Mark era como uma armadilha fechando-se sobre ele. Você está se rebelando agora? Mark rosnou,
com o rosto vermelho de raiva, o suor escorrendo pela testa. Sua emoção era óbvia, uma mistura de medo e ódio, um ódio que ele nem conseguia nomear, mas que se derramava sobre Idris. Você acha que vai se safar disso? Idris, em estado de choque com o ataque, sentiu-se impotente. Ele estava longe de ceder, mas sabia que precisava manter a calma para evitar piorar a situação. Suas mãos ficaram tensas instintivamente, tentando afastar Mark, mas seu gesto foi mal interpretado. Num lampejo de violência gratuita, Mark deu-lhe um soco no peito, derrubando seu livro no chão. O som abafado do livro caindo quebrou o silêncio do parque. Os murmúrios ao redor transformaram-se em sussurros frenéticos, mas a cena continuou a ser observada por espectadores silenciosos. A violência parecia justificada aos olhos de Mark, que se deleitava com o poder que exercia. Vou fazer você pagar por sua insolência, murmurou Mark, olhando para a multidão, como se quisesse convencê-los de que tinha razão. Ele se sentiu superior, como se tudo fosse permitido, que toda a cena lhe pertencesse. Mas esta humilhação pública que Idris sofreu não foi apenas um momento isolado. Isso ressoaria muito além deste momento. Foi um ato de violência simbólica, um ato cujas repercussões repercutiriam em toda a sociedade, nas testemunhas e no próprio Mark. A brutalidade de Mark não se limitou à prisão. Era o olhar de superioridade que tinha sobre Idris, esse olhar condescendente e intransigente, um olhar que considerava legítimo, o de um policial diante de um homem que considerava inferior. Foi também a maneira como ele julgou Idris, não por suas ações, mas pelo que ele representava em um mundo onde as linhas sociais e raciais eram traçadas antecipadamente. Mas quanto mais Mark agia, mais medo e raiva cresciam em Idris. Ele foi dominado por um desamparo avassalador, sentindo as correntes invisíveis do sistema se apertando ao seu redor. Ele estava sob o olhar de um homem, Mark, que acreditava ter a verdade, mas que não via que era ele, no final, quem estava cego. No dia seguinte, o vazio em torno do incidente logo foi preenchido com ecos que ressoaram muito além das muralhas da cidade. Imagens de brutalidade policial, eternizadas pelos telefones das testemunhas, invadiram as redes sociais. Os vídeos circularam na velocidade da luz, cada segundo da humilhação de Idris capturado e transmitido, amplificando a raiva popular. O termo violência policial tornou-se onipresente nas discussões e multiplicaram-se as hashtags denunciando a injustiça. Mas, além da indignação geral, havia uma verdade mais sombria e preocupante para Mark. O caso não foi apenas um incidente isolado, foi um alerta sobre práticas sistemáticas de brutalidade policial e racismo institucionalizado. A onda de choque não poupou Mark. O incidente, inicialmente visto como um simples erro, tornou-se um ponto focal para a mídia, ativistas e a sociedade em geral. Os vídeos alimentaram a desconfiança nas autoridades policiais e exacerbaram as tensões raciais. As autoridades, já sob pressão devido a queixas recorrentes contra agentes policiais que praticavam comportamentos semelhantes, foram forçadas a agir. A administração, sentindo o peso do escândalo, abriu uma investigação interna. A palavra racismo rapidamente se tornou inseparável do processo de Mark Dupuis. A suspensão administrativa veio sem aviso prévio. Os superiores de Mark, forçados a agir sob pressão mediática e pública, não tiveram outra escolha senão abrir uma investigação disciplinar, embora a verdade já estivesse evidente nos vídeos e depoimentos. Mark, embora inicialmente acreditasse que seu comportamento era justificado, rapidamente se viu dominado pelas consequências de sua ação. A máquina judicial estava em movimento e a voz da opinião pública exigia uma resposta imediata. O que ele não previu foi o escrutínio de seu passado. A investigação revelou outras queixas apresentadas contra ele, acusações de comportamento violento, discriminatório e abuso de poder que remontam a vários anos. As testemunhas e os vídeos foram esmagadores. Aos poucos, a imagem de Mark dissolveu-se sob o peso da verdade. Ele não era apenas um policial violento, mas também produto de um sistema mais amplo de racismo e abuso de poder. Poucos meses depois, Mark Dupuis tornou-se um nome familiar, mas não da forma que imaginava. Em vez de ser aclamado como um protetor da ordem, ele era agora a personificação do racismo sistêmico, um exemplo flagrante da injustiça que muitos cidadãos vivenciam todos os dias. As investigações destacaram uma cultura tóxica dentro da aplicação da lei, uma cultura que Mark, cego pelos seus preconceitos e pelo seu poder ilusório, nunca procurou questionar. Não foi um caso isolado, mas o reflexo de um sistema falido.
Durante o processo disciplinar, o próprio ministro do Interior interveio para condenar o seu comportamento. Um policial não deve trazer medo, mas sim justiça, anunciou com voz firme, antes de especificar que Mark Dupuy seria definitivamente demitido de suas funções e que seu processo seria enviado aos tribunais para possível processo criminal. Foi um golpe de misericórdia para Mark, que se viu reduzido a uma simples figura de desaprovação pública. Entretanto, Idris, embora tenha sido vítima deste abuso de poder, opta por não se deixar engolir pela raiva. Ele poderia ter se perdido no ódio, mas rapidamente compreendeu que a verdadeira vitória residia na sua capacidade de resistir. Em vez de se deixar dominar pela humilhação, decidiu transformá-la em força. Idris apresentou queixa contra Mark, não só por si, mas por todos aqueles que, como ele, foram vítimas de violência policial. No seu discurso público, falou da humilhação que sofreu, mas também da necessidade de reformar fundamentalmente o sistema policial para eliminar a discriminação sistêmica. Ao fazê-lo, tornou-se a voz daqueles que não tinham sido ouvidos, uma voz de esperança e resistência. Idris não se contentou em exigir justiça pelo ataque que sofreu. Ele apelou a uma mudança fundamental, a uma inversão da mentalidade dentro da polícia, a um apelo à responsabilidade. Sua voz, antes silenciosa, tornou-se a da verdade. Ele sabia que sua luta estava apenas começando, mas estava determinado a ir até o fim. Quanto a Mark, ele perdeu tudo o que construiu ao longo dos anos. Sua carreira, sua reputação, sua identidade, tudo desmoronou. O homem que acreditava encarnar a ordem e a justiça viu-se desmascarado, reduzido a um símbolo de abuso de poder. E embora perder o emprego na força policial tenha sido apenas o começo de seus problemas, Mark finalmente percebeu, tarde demais, que suas ações não apenas destruíram sua própria vida, mas também alimentaram um sistema que estava totalmente podre. Um sistema que, um dia ou outro, se voltaria contra ele. Ele tornou-se, apesar de tudo, um exemplo do que acontece quando o poder não é controlado.